If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, como é a primeira aula de fato, a aula anterior foi apenas a apresentação, e a gente quer começar aí devagar, para vocês irem se habituando e conhecendo a nossa forma de trabalhar. Eu trouxe para a gente conversar hoje um tema que eu acredito que todos os alunos se questionam, É muito normal, quando começa as aulas de história, um aluno ou outro levantará a mão e perguntar: mas professora, por que mesmo que eu tenho que estudar história? O que eu vou fazer com isso? Qual vai ser a utilidade de estudar história para a minha vida? E eu sempre respondo para esses alunos que a história é fundamental. Por mais que você não vá utilizá-la na sua profissão, no seu dia a dia, de forma mais prática, você precisa conhecer a história, principalmente a história do seu próprio país, para conseguir se localizar no tempo, nessa sociedade. A pessoa que não conhece a sua própria história, que não conhece a história da sua sociedade, está fadada a cometer vários e vários erros que já aconteceram. Isso não significa que conhecer a história vai te abster de cometer erros, Não quer dizer isso. Mas quando você conhece a história do seu povo, quando você conhece a história, como eu disse, principalmente do seu país, você consegue se identificar com aquele país, com aquela sociedade, Você cria o que nós historiadores chamamos de identidade nacional. Isso só é possível quando você conhece a sua própria história. Por isso a importância dessa disciplina, por isso a importância de entender as várias nuances, as várias complexidades que existem aí nessa sociedade, nessa história. É importante a gente conseguir entender, fazer ligações, por exemplo, com os acontecimentos do passado, como isso influenciou na formação da nossa sociedade atual, como isso influenciou na formação da nossa memória, da nossa forma de pensar, do nosso jeito de agir. Então, por isso é muito importante se estudar história. Eu sempre brinco também que estudar história serve para você não passar vergonha, no Facebook, para você não passar vergonha em qualquer que seja a discussão que você aí porventura entre, Porque quando você sabe discutir, quando você sabe dialogar, e isso é uma coisa que ao estudar história, ao ler sobre história, ao escrever sobre história, você vai adquirindo aos poucos. E isso faz com que você tenha base para poder discutir, para poder conversar sobre cultura, sobre política, sobre a sociedade em geral. É importante, então, estudar história para você saber se posicionar diante dos fatos, para você saber se posicionar diante dos acontecimentos gerais, Interessante falar também que antigamente as pessoas tinham, aquela pergunta, aquela resposta formada, aquela resposta pronta para a pergunta: o que é história? E as pessoas falavam, ou quando isso já há muito tempo atrás, tem um senso comum, em relação a essa afirmativa de que se estuda a história para entender o passado, compreender o presente, e prever o futuro. E essa frase é completamente equivocada, Historiador nenhum consegue prever o futuro, Mas nós conseguimos analisar aqui o passado, perceber o que isso influenciou nessa formação do presente e como que a gente poderia, de certa forma, analisar e, de certa maneira, tentar entender os possíveis acontecimentos, Isso não significa que a gente prevê alguma coisa, tá bom?
Por fim, é importante também reconhecer, saber qual é o trabalho do historiador. Quem faz história, quem termina um curso de história, não pode simplesmente ficar preso, eu vou ser apenas professor. Não é assim que funciona, né? Um historiador, ele é, acima de tudo, um pesquisador. Ele pesquisa o passado. Tá? Nós pegamos por meio dos vestígios deixados pelas pessoas, pelos seres humanos no tempo e conseguimos aí interpretar, conseguimos criar uma narrativa histórica sobre aquele determinado acontecimento. Eu gosto sempre de comparar, e os meninos da primeira série vão escutar isso ainda várias outras vezes, o trabalho de historiador a de um investigador criminal, né, que pega ali a cena de um crime e por meio desses vestígios deixados consegue interpretar o que aconteceu ali naquela cena. Né? Por exemplo, tem um seriado que eu gosto muito e que dá pra gente fazer uma analogia fantástica em relação a isso, que é o Dexter. Ou esses seriados criminais, como CSI, né? Eles pegam, então, esses vestígios, os respingos de sangue, as ferramentas deixadas, e por meio destes vestígios, cria-se uma narrativa e uma hipótese do que teria acontecido ali naquela cena de crime. Né? Então, existem vários filmes, várias séries que mostram aqui o valor do trabalho desse historiador. Série nenhuma, né, que se preze, principalmente no que diz respeito às séries históricas, fazem, né, produzem o seriado, ou o episódio, ou o filme, sem consultar um historiador, sem que esse historiador ofereça um suporte, né, de roupas, né, de vestuário, de linguagem, da cultura dessa sociedade, da organização política dessa sociedade. Então, a todo momento, quando vocês estão assistindo filmes, séries, vocês conseguem identificar o trabalho do historiador. Pode ser que até hoje você não tenha percebido isso, você não tenha se atentado a esse fato. Mas a partir desse momento que vocês estão aqui escutando, né, essa aula e assistindo, daqui a pouco eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês assistirem um vídeo animado falando sobre a função, né, o ofício, nós falamos, o ofício do historiador. Vocês vão parar agora e prestar atenção e tentar aí identificar a importância desse historiador também nessas produções cinematográficas. Tá bom? E aí é justamente isso que eu quero deixar como tarefinha aqui para vocês. Quero que vocês comentem aqui embaixo desse vídeo pelo menos uma série ou um filme que você se lembra de ter assistido, né? Você vai refletir que você se lembra então de ter assistido esse filme e que agora você consegue fazer essa analogia. Poxa, eu assisti já, de fato, eu assisti CSI, você tem razão, eu acho que dá pra gente relacionar com o serviço, com o trabalho, né, com o ofício do historiador, uma vez que ele pega, mais uma vez eu repito, esses vestígios para criar uma narrativa. É diferente, meninos, o trabalho do historiador para um trabalho para um escritor, né? História não é ficção, tá? Eu não posso inventar os fatos. Eu interpreto os fatos, mas eu não invento os fatos. Eu não posso mentir. Por exemplo, eu não posso dizer que algo concreto, algo documentado não tenha acontecido, porque ele está documentado. Eu consigo comprovar a existência daquele fato. Tá? Então, eu não posso mentir, não posso inventar. Eu quero que vocês observem, então, esses detalhes aí nessas séries, nesses filmes que vocês já tenham assistido. E coloque aqui embaixo nos comentários, tá bom? Coloque o nome da série ou o nome do filme, o seu nome e a sua série, que eu vou acompanhar aqui e quem sabe a gente não possa também trocar figurinhas em relação a esses filmes e séries que a gente gosta tanto, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Não se esqueçam de assistir o outro vídeo que eu tô deixando aqui no link da descrição e vou deixar também o link lá na atividade de vocês, tá bom? Boa atividade, tô acompanhando, hein? Não se esqueça de comentar aqui embaixo. Beijo, tchau, tchau.